O Brasil inteiro está na campanha de vacinação contra a gripe. E o outono é a estação de pronto-socorros lotados, principalmente de crianças. As queixas são parecidas: febre, tosse e nariz escorrendo. E o que às vezes parece ser um simples resfriado pode evoluir para casos muito mais graves, Ana Hickman. Pois é, César. E o Hoje em Dia faz o alerta aos pais para que fiquem atentos e aprendam a identificar os sinais de risco. Como mostra agora a reportagem da Elaine Cortez. A estação muda, as crianças também. No pronto-socorro de qualquer hospital, as mesmas queixas dominam as salas de espera. Ele está com bastante resfriado, com tosse, com coriza, então já está bem fraquinho, mas tá para ver como é que a situação que ele vai ficar, né? A gente fica preocupado, porque ele já teve pneumonia 2 vezes e aí começou a escorrer o nariz, a gente já corre para o hospital. No outono, começa uma preocupação que aterroriza os pais até o final do inverno. A pneumonia, né? O que mais a gente tem medo é a bronquiolite, né? Complicações que podem surgir depois de um aparentemente simples resfriado. A princípio, eu acreditei que fosse um resfriado e que fosse passar rápido, fosse uma coisa passageira, mas não foi. As previsões apontam para um frio mais rigoroso este ano. Não demorou muito para algumas letras e números apavorarem muitas famílias. A H1N1, não é? H1N2, uma coisa assim, a gripe, não é, que tá vindo? Mas nada disso deve assustar. H1N1 ou H3N2 são como os DNAs do vírus. Só servem para desenvolver e avaliar a eficácia das vacinas e analisar o grau de imunidade das pessoas. O nome não determina se são mais fortes ou mais fracos. Não quer dizer mutação. Os sintomas não mudam, o diagnóstico é feito do mesmo jeito e o tratamento também. O que importa, segundo os médicos, é entender a diferença entre gripes e resfriados. A gripe provoca febre alta, acima dos 38,5, com início súbito, calafrios, dor no corpo, dor de cabeça, tosse e falta de ar. Passa em 7 dias. O resfriado tem uma febre mais baixa ou às vezes nem febre. Dor de garganta, tosse, nariz congestionado, sara em até 3 dias. E aí está o perigo: não perceber quando os sintomas evoluíram. Num paciente adulto, saudável, dificilmente ele vai ter uma complicação grave causada por um desses vírus que causam resfriados. Mas uma criança, principalmente crianças menores de 2 anos, podem evoluir para uma pneumonia viral ou por uma bronquiolite. Só neste hospital, que é referência no atendimento infantil na capital paulista, passam pelo pronto-socorro cerca de 300 crianças por dia. Esta semana, mais de 30 precisaram ser internadas nos leitos do PS. A maioria com sintomas de agravamento que começaram com quadros de gripes e resfriados. Para se ter uma ideia, aqui nesta sala tem uma campainha que é acionada cada vez que uma criança precisa de atendimento de emergência. Numa condição normal, ela toca cerca de 10 vezes por mês. Só no mês passado, ela já foi acionada 66 vezes. E neste mês, até agora, 76. Casos como, por exemplo, insuficiência cardíaca e principalmente respiratória. Crianças com menos de 2 anos ou com alguma doença pré-existente estão no grupo de risco. Para elas, um resfriado comum pode ficar muito sério. Um sinal de emergência é perceber as pontas dos dedos e os lábios azulados ou arroxeados, um indicativo de que falta oxigênio no sangue. A grande maioria dos casos de bronquiolite se recupera plenamente, mas é uma doença que, se não for tratada a tempo, ou dependendo da fase da evolução, ela pode levar ao óbito. 70% dos resfriados que evoluem para bronquiolite são causados pelo VSR, o vírus sincicial respiratório, um vírus conhecido, mas que parece estar mais forte esse ano. Por enquanto, a gente não tem ainda nenhuma certeza do que pode estar acontecendo. A bronquiolite é um estreitamento dos bronquíolos. Quando os canais se estreitam pela infecção ou quando há um acúmulo de muco ou catarro nesses canais,
A criança respira, mas o ar não chega onde precisa. E detalhe, isso não aparece nos exames de imagem. O raio-x de uma criança com bronquiolite costuma ser normal. É o diagnóstico clínico que identifica a doença. Na pneumonia é diferente, a inflamação aparece. Uma mancha no parênquima do pulmão. Persistência da febre associada a aumento da tosse ou mudança na característica da tosse. Catarro, normalmente, na pneumonia, é um catarro mais amarelado, esverdeado, algumas vezes com sangue. É frequente também a criança ter dor, né, ao respirar, dor na região das costelas, e o estado geral fica mais comprometido, a criança fica mais abatida. A pneumonia pode ser viral ou bacteriana. A pneumonia pode ser uma complicação da bronquiolite, porque como o trato respiratório dele fica muito lesado, fica muito prejudicado pela inflamação causada pelo vírus, o mecanismo de defesa natural que a gente tem, ele se perde. Já a bronquiolite sempre é viral e, ao contrário do que muitos pensam, não é menos preocupante. Eu não imaginava que fosse tão grave. Valentina foi internada por uma semana por esse motivo. O chiado, né, foi o que mais me chamou a atenção, me preocupou, porque começou a fazer muito barulho do peito, né, aquela secreção, o catarro, conforme tossia, o nariz escorria, ela não conseguia respirar, ela ficava fazendo força para respirar. O estado chegou a ser grave. A saturação dela chegou a 70, já era um estado bem crítico, então assim, foi imediatamente pro oxigênio. A gente fica desesperada, né? Quando ela se recuperou, os sintomas começaram na irmã gêmea. Agora, os cuidados estão voltados para a Vitória. Super atenta. Respiração, você já sentiu que está alguma coisa diferente. Febre, se evoluir, né, febril, já evolui para 39, 40, hospital. Maria Eduarda, de 8 anos, foi a que menos sofreu com o resfriado até agora. Mas a prevenção vale para todos. Primeiro, pensando em crianças muito pequenas, evitar levar essas crianças para ambientes onde existem grandes aglomerações, se não for absolutamente necessário. Em seguida, a gente precisa reforçar a higiene das mãos. Então, todos esses vírus, tanto os vírus respiratórios quanto o vírus influenza, eles podem ser transmitidos através do toque. O alerta é o mesmo, mas neste ano, ainda mais importante. O que tem chamado nossa atenção, já desde o início de março, é que esse ano a gente tem tido um número maior de casos mais graves, quer dizer, com necessidade de internação, com necessidade de oxigenação em terapia intensiva. É uma época preocupante, porque eles são pequenos, né? Não tem muito... Tem que ter o máximo de cuidado, atenção redobrada. Esse é um alerta importantíssimo para todos nós, principalmente esse ano. E se você quiser compartilhar essa reportagem, basta você acessar a nossa página, r7.com/hojeemdia. Você copia o link e depois repassa para os seus amigos e familiares.